Olá pessoal, estamos aqui de volta, meu nome é André Carvalho e vamos hoje falar, já falamos num vídeo anterior sobre a configuração do computador necessário para você começar o seu home studio, e hoje nós vamos falar sobre o elemento de hardware mais importante, que é a interface de áudio do seu home studio. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, para você, eu queria dar, o meu objetivo aqui nesse vídeo é dar algumas dicas de como você que ainda não adquiriu a sua interface, que ainda não comprou a sua interface, como é que você pode ter critérios para que você possa escolher uma, e não só o preço, mas que você saiba quais são as diferenças técnicas de uma para outra, quais são as vantagens e desvantagens, para que você possa tomar essa decisão quando você estiver fazendo o setup do seu estúdio caseiro. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer de antemão que não existe uma interface que seja melhor do que todas as outras. Cada interface tem as suas características e são diferentes, Você eventualmente vai encontrar uma que seja mais adequada para a sua situação, para dentro do seu orçamento, para o que você quer fazer. Agora, existem certos fatores que muitas vezes confundem um pouco, que eu gostaria de esclarecer para vocês aqui, do que você deve levar em conta na hora de escolher uma interface de áudio. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, é interessante que você escolha o tipo de interface, de áudio com o seu computador. Num vídeo anterior eu comentei com você que você poderia começar a gravar suas músicas e produzir suas músicas usando, eventualmente, a entrada de som auxiliar de uma placa de som PCI ou mesmo uma placa de som on-board de um PC desktop. Isso é verdade. Agora, às vezes é muito complicado você ficar baixando atrás do gabinete para onde é que mesmo a entrada e a saída aqui. Então, geralmente as interfaces de áudio para estúdio, elas têm uma placa PCI e sai um cabo para uma caixinha externa como essa aqui, ou elas são conectadas via USB, via FireWire, etc. Então, bom, existem vários tipos de interface de conexão com o computador. PCI, PCI Express, PCMCIA, FireWire, USB, que algumas mais antigas são USB 1.0, USB 2.0, etc. O que eu diria para você? Olha, eu recomendo fortemente que você escolha uma interface USB 2.0 ou 3.0, pelo seguinte motivo. Esse nome USB significa Universal Serial Bus, barramento serial universal. E esse universal, de fato, ele não é só um nome, mas ele tem se tornado uma realidade. Você pode lembrar que a sua impressora, por exemplo, as impressoras utilizavam há algum tempo atrás cabo paralelo, a porta paralela. Você tinha, por exemplo, scanners e modems que utilizavam porta serial. Você tinha teclados que utilizavam um barramento, uma porta MIDI. Tudo isso está sendo substituído com bastante eficácia pela interface USB, que tende realmente a se tornar um padrão. Mesmo as interfaces FireWire que surgiram, que vinham nos Macs, os modelos mais recentes já substituíram o FireWire pelo USB, então realmente é uma tendência. A USB 2.0 ela é mais rápida do que a FireWire, então eu recomendo bastante, se você puder escolher, que você utilize no seu home studio, uma interface de áudio com interface com o computador via USB 2.0. O que tem que ter uma interface de áudio? Bom, em primeiro lugar, o que é uma interface de áudio? Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir. Uma interface de áudio nada mais é que uma placa de som sofisticada, que tem bastante qualidade, tem uma qualidade melhor do que uma placa de som de multimídia comum. Agora, além disso, é interessante que ela tenha certas características. Então, bom, em primeiro lugar, uma coisa que você pode levar em conta na sua interface de áudio é se ela tem conectores
balanceados, como esse aqui. São esses conectores de 3 pinos, né? Esse aqui, na verdade, é um conector misto, que ele aceita tanto aqui o P10 quanto o conector tipo microfone, né? Esse conector balanceado, o cabo balanceado, vou falar disso um pouquinho mais para frente, ele tem uma blindagem que evita a inserção de ruído no seu sinal. Então você consegue gravar com uma melhor qualidade. Você que acompanha, né, o nosso blog, sabe que a primeira interface de áudio que eu utilizei depois da placa de som, né, do PCI foi uma interfacezinha que vinha junto com a mesa da Behringer, né? Aquela interface ela tinha simplesmente 2 entradas RCA e toda a parte de pré-processamento do sinal, né, de amplificação, de ganhos, de equalização, isso era tudo feito através da mesa. Então, mas, bom, é prático quando você tem, né, uma interface que já dispõe de algum pré-amplificador, né, que você pode dar um ganho, etc., né, e de conectores adequados e apropriados. Muito bem. Bom, uma coisa interessante que você tem que considerar é o seguinte: quando você estiver escolhendo a sua interface de áudio, verifique se essa interface tem um driver para operar com o seu sistema operacional. Parece óbvio, mas não é. Então, investigue, né? Vá no site do fabricante da interface e veja se existe um driver para Windows, para Linux, para Mac, para o sistema operacional que você estiver usando, e se o driver está atualizado, né? Se, por exemplo, o driver dá suporte ao Windows 7, ao Windows 8, ou ele parou de ser atualizado na versão Vista ou XP, etc. Isso é uma coisa interessante e bastante importante, porque nós queremos evitar que você tenha problemas com isso, né? Então, essa verificação é um passo importante. Depois, além de saber se existe um driver para o seu sistema operacional, verifique se esse driver trabalha com a sua Digital Audio Workstation. Pode ser que o driver não se adapte bem, né, ao Logic, ao Sonar, ao Cubase, etc. Então é interessante que você verifique, né, em fóruns também se essa interface, se existe algum problema, né, de adaptação dela, né? Verifique se o driver foi atualizado nos últimos 6 meses, isso é um critério interessante. Geralmente o driver vem lá, né, a data da última versão, né? Muito bem. Geralmente as interfaces, os drivers dessas interfaces, um padrão que eu uso e que já testei isso com várias interfaces, é o driver da ASIO, né? ASIO significa Audio Streaming, deixa eu mexer aqui, Audio Streaming Input Output. O driver da ASIO é um padrão aberto desenvolvido pela Steinberg, e esse driver ele minimiza bastante a latência, né, com aplicações de estúdio virtuais, que é o que interessa pra gente. Olha, a Steinberg, eu vou abrir um parêntese aqui, ela que fabrica o Cubase, né, ela que é a dona do Cubase, e ela produziu o driver ASIO e produziu também o padrão VST, que é o padrão utilizado nos instrumentos virtuais e na maioria dos plugins virtuais. Isso se tornou de fato um padrão, né, em produção musical. Entre parênteses, foi por isso que eu optei por utilizar o Cubase, porque eu comecei a ter problemas de compatibilidade de drivers e de plugins, né, com outros softwares de Digital Audio Workstation, né? Muito bem. Tá, agora com relação à qualidade da interface de áudio. O que é você ter uma interface de áudio que tenha qualidade de estúdio?